está orando, a gente dá início ao nosso culto, André, de nós, Jesus. Pai, mais uma vez queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio da tua casa, abençoa o teu povo, Senhor, abre nossas mentes, Senhor, para que possamos cada vez mais, Senhor, te buscar, te servir, te louvar, te agradecer, Senhor, porque só tu, Senhor, és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Recebe, Senhor, nosso louvor, nossa adoração, Pai. Que tudo, Senhor, que há de ser feito essa noite seja tudo para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Abençoa, Senhor, pastor, abençoa as irmãs, Senhor. Toma, Senhor, em tuas mãos, Senhor. Obrigada pelo privilégio, Senhor, que é te servir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e vamos colocar de pé, a gente cantar o hino. Também que nós fomos alcançados pelo grande amor de Deus, sendo nós inimigos de Deus. Porém, Ele nos deu o grande amor que é Jesus Cristo. Amém? Vamos cantar o nosso Deus.
o Deus que não nos deixa, né, que o nosso orgulho possa ser maior do que a vontade de Deus em nossas vidas. Irmãos, que nós possamos ter essa humildade sempre no nosso coração, saber que tudo que nós fazemos, tudo que nós temos, pertence ao nosso Jesus, pertence ao nosso Salvador. Que nós possamos declarar que tudo que nós somos, tudo que nós temos, né, vem desse Deus que é tão maravilhoso, que de forma nenhuma o nosso orgulho possa falar mais alto. Amém? Esse comigo.
porque o Senhor é um Deus de amor tão grande que nos alcançou de forma, Pai, que nós não conseguimos, ó Deus, nos reconhecer diante de nós mesmos, ó Pai. O Senhor quebra o nosso orgulho cada dia, Deus. O Senhor faça com que nós façamos coisas que muitas vezes o mundo tem nos condenado, tem nos colocado, ó Pai, como diferentes diante deles, ó Pai. Mas a verdade é que assim somos, ó Pai. Nós somos do Senhor, e que o Senhor possa nos colocar cada dia mais vivendo para o Senhor, Deus. É uma vida que não é nossa, mas sim segundo, ó Pai, a tua vontade. Deus Santo, Deus querido, obrigado, ó Pai, porque as canções falam aos nossos corações, ó Pai. Sabemos que o ministrar do teu Santo Espírito está presente, ó Deus, e nos coloca cada vez mais prontos a fazer a tua vontade, Deus. Obrigado por tudo, ó Deus. O Senhor continue, Pai, nesta noite, ministrar, ó Deus, aos nossos corações. O Senhor venha edificar a tua igreja, Pai. Obrigado, ó Pai, por cada louvor aqui diante do teu santo altar de glória, Pai. Que o Senhor possa recebê-los, ó Deus, porque Pai é o Deus de corações sinceros, ó Pai. Obrigado por tudo, continue conosco, Deus, esta é a nossa oração, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos, igreja, pode se sentar. Irmãos, os avisos, de segurança, que quer fazer no final. Amém? Só palavra para aqui, por favor. Boa noite, igreja. Boa noite. Hoje nós vamos aprender e relembrar de algumas mulheres da Bíblia que tiveram um encontro real com o Rei. Essas mulheres tiveram suas vidas totalmente transformadas, recebendo cura, libertação, dignidade e propósito. Foram encontros marcantes e emocionantes. Ele quebrou barreiras culturais da época, valorizando-as, ouvindo-as, incluindo-as em seu ministério, tornando-as importantes e as primeiras testemunhas da ressurreição. E você, já teve um encontro real com Jesus? Com vocês, elas e o Rei. Eu sou aquela que sempre tive a dor do ventre. A dor do ventre vazio. Sou Sara. Creio que vocês já ouviram falar de mim. A esposa de Abraão, o pai da fé. Eu sei o que é ter uma promessa que nunca se cumpria. Tantas perguntas sem respostas, tantos choros, tanta desilusão. Talvez você não seja como eu, estéril. Você pode gerar filhos, mas seu vazio pode ser diferente do meu, pode ser espiritual. Muitas vezes você se sente infrutífero. Eu saí do meio da minha família, saí da minha terra, deixei amigos, projetos, deixei tudo em busca de uma promessa que nunca se cumpria. Já pensou nessa minha angústia? Eu já estava com 60 anos. Você consegue imaginar como o meu coração estava? E quanto mais tempo passava, mais impossível parecia. Mas o que eu não sabia era que Deus estava esperando
o impossível chegar. Para então entregar nos meus braços o meu lindo filho. Quantas vezes pensei que Deus havia se esquecido de mim. E em meio a esse desespero, eu resolvi tomar as rédeas da situação. Eu pensei que poderia resolver tudo sozinho. Pedi a meu esposo que se deitasse com a minha serva Agar, para que assim ela pudesse ter um herdeiro, ele pudesse ter um herdeiro, pois para mim era impossível realizar esse sonho. Mas essa atitude, esse atalho que peguei na minha vida foi desafiador. Nunca se esqueça que quando você tentar resolver tudo sozinha, você não deixa Deus agir. Eu usei pessoas para gerar algo que era meu. E isso me trouxe inveja, competição, ciúmes para o meu coração. E no meio desse caos, o Senhor me encontrou. Sim, Ele veio ao meu encontro e junto trouxe o meu filho. Eu tinha 90 anos. O filho da promessa chegou, o meu Isaac. Hoje quero dizer para você que eu não sei qual é o seu sonho, não sei quanto tempo você está esperando, mas Deus nunca se esqueceu de ti, e as promessas deles vão se cumprir na sua vida. Venha se encontrar com Ele, deixa Ele transformar o seu pranto em riso. Deixe Ele entrar em sua vida e no seu coração. Você já teve uma rival? Vocês já tiveram uma rival? Já foram deparados com olhares maldosos? Já se sentiram inferiores? Sim, eu tive uma rival. O seu nome era Penina. O meu nome é Ana. Minha rival tinha filhos do meu esposo. Eu não. Eu era estéril, ventre seco, desprezada pela sociedade. E o tempo todo, Penina, minha rival, zombava de mim. Usava dos seus filhos, que eram do meu marido, para me dizer o quanto eu era sem valor. Ai, que dor a minha. Eu sentia tão pequena e sem valor. E em um desses momentos de tristeza, de desespero, eu corri para o Senhor. Perguntei, Deus, Senhor, eu sou tudo isso que Penina diz que eu sou? A minha dor era tanta que eu não conseguia expressar em palavras. Os sentimentos dentro do meu coração chorava, prostrada aos pés do meu Senhor. Mas o Senhor estava ali. Ele veio ao meu encontro. Sim, Ele me encontrou em pedaços, em prantos e desespero de alma.
eu fui julgada por um sacerdote, sabe, em estar embriagada. Tamanho era o desespero da minha alma. Infelizmente, as pessoas erram, nos julgam, lançam palavras que nos ferem nos momentos mais difíceis da nossa vida. Pessoas das quais esperamos apoio. Deixe o perdão sair de você enquanto Jesus trabalha no seu coração, na sua história. O nosso Deus não despreza um coração quebrantado. Naquele dia, eu disse ao Senhor: Senhor, se me deres um filho, eu vou dedicar a Ti. Eu quero gerar um filho, não para competir com a menina, não para dar resposta à sociedade, não para o meu orgulho e vaidade. Eu queria gerar para a honra e glória do Teu nome, pois tudo o que sou é dele, tudo o que tenho é por ele e por meio dele, e tudo é para ele. E o Senhor, com toda a sua bondade e misericórdia, me deu Samuel. E o meu filho foi um rei segundo o coração de Deus. Talvez você que está aqui hoje esteja como eu naquele dia, sem saber do seu real valor. A família e amigos da sociedade te julgam, te olham com desprezos e muitas das vezes você tem acreditado nisso, que você não tem valor. Mas hoje eu te convido, venha para o encontro daquele que conhece os seus sonhos, o seu coração, as suas limitações. Vem, entrega tudo no altar e derrame diante dele. E deixe Deus cuidar de você. Ele tem um Samuel para te dar, para te entregar. Ele também tem um Samuel para te entregar. Eu sou Maria. Pode vir algo bom de Nazaré? Sim, pode vir algo bom de Nazaré, pois eu vim de lá, uma cidade pequena, tão pequena e desprezada, de uma família tão simples e comum, e ele me encontrou. Eu e minha família não fazíamos nada de importante, não tínhamos cargos elevados, tínhamos apenas um coração temente ao nosso Deus. E mesmo assim, o Senhor me viu um dia, ao receber a grande notícia da minha gravidez. Não foi fácil. Não sabíamos o que iríamos enfrentar, mas ainda assim, eu me dispus a obedecer ao meu Deus. Quando chegou o grande dia, o dia do nascimento de Jesus, não foi o que a gente planejou e nem o que esperávamos, mas foi o que Deus preparou. Porque em tudo há uma direção, há um propósito. Numa manjedoura, numa pequena manjedoura, nasceu Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir um dia nos buscar. Não limite seus sonhos, meus irmãos. Seja corajoso, seja corajosa. Eu não entendia absolutamente nada
nada, mas eu estava disponível à vontade dele para mim. O Senhor vê o seu coração. Ele sonda o seu coração. Não importa qual seja a sua família, de onde você veio, quantos diplomas você tem. Não importa a sua situação financeira. E muito menos, meus irmãos, a sua aparência. Talvez você seja como eu. Pode vir algo bom de Nazaré? Sim, pode vir algo bom. Você pode ser como eu, com um coração disposto a crer, a entregar e obedecer. Não tenha medo, não tema. Jesus é com cada um de vocês. Eu era desacreditada por todos, e principalmente por mim mesma. Sou a samaritana, proibida de estar em meio à sociedade. Estava à procura de ser amada, de ser aceita. Eu era incapaz de dar conta da minha própria vida, cheia de feridas escondidas, frustrada com tudo e com todos. Tive vários relacionamentos, mas nenhum dos homens com quem eu estive não me amaram e nem sequer me deram um nome. E o homem que agora eu estava era casado. Eu era uma adúltera e tentava se esconder de todos. Certo dia, ao ir ao poço buscar água, tudo mudou. Quando ao meio-dia, sob um sol escaldante, pois esse era o único horário em que eu não me encontrava com ninguém e não corria o risco de ser insultada ou agredida. Naquele dia, junto ao poço, havia um homem que parecia estar ali me esperando. Até água ele me pediu. Fiquei até assustada, porque ele era um judeu, e os judeus não se davam com os samaritanos. E ele até falou comigo. Esse homem mudou a minha vida. Fui em busca de água, e ele me saciou. E mais do que isso, se revelou a mim. Ele me disse: eu sou o Messias. Ele me conhecia, sabia do meu passado e presente, dos pecados escondidos, das dores, traumas e vergonhas de tantos relacionamentos fracassados. Eu estava tão sedenta e ele era a água viva, ele era o amor que eu tanto procurava. Ele me encontrou, me deu um nome, uma missão, me fez digna. Ele me tirou a vergonha, me perdoou, me salvou. Você, como eu, naquele dia, está procurando o amor? Está procurando aceitação? Procurando preencher esse vazio da alma? Sim, você está sedento. E essa sede, só Ele pode saciar. Venha ao encontro dele, venha beber da água viva, venha ao encontro de Jesus. Suja, sem dignidade e totalmente atormentada. Eu sou Maria Madalena. Minha alma e mente viviam mergulhadas na escuridão e tormento. Andava só perdida. Mas esse é o meu passado. Você pode pensar, porque Jesus poderia querer com uma mulher como eu? Sim, eu sei que às vezes você pensa. E o que Deus pode querer comigo? Eu não mereço. O meu passado é incurável. Eu entendo você, pois pensava justamente assim, né? Mas um dia Jesus me encontrou. E nunca vou me esquecer daquele dia, daquela voz suave, cheia de amor,
que disse assim, Maria de Magdala. Sim, ele me conhecia e sabia de mim, e ele me chamou pelo nome. Ele me libertou, amou e me renovou. E hoje? Hoje não quero outro lugar, não quero outro amor. Quero ficar com ele para sempre. Meu passado foi esquecido, meu destino foi transformado. E hoje ele quer te curar, te libertar. Ele te chama pelo seu nome. Venha para os braços de Jesus. Venha para perto dele. Amém? Minha casa era o lugar favorito de Jesus. Café sempre pronto, o bolo à mesa e uma mulher que não conseguia parar. Eu sou Marta. Sou sempre atarefada, sou perfeccionista. Gosto de coisas práticas. E servir é o meu modo de amar e ser amada. Por isso eu fico muito frustrada quando eu não recebo amor do mesmo jeito. Maria e Marias, assim como minha irmã, na sala me irritam demais, porque elas ficam aos pés de Jesus, só ouvindo ele. E eu na ânsia de acertar, eu errei. Perdi a melhor parte, enquanto Maria desfrutava de tudo. Perdi de estar aos pés de Jesus, de entender que o alimento já estava servido. Não na mesa, não pelas minhas mãos, mas pelas doces palavras do Mestre. Será que existem marcas aqui nessa noite? Pessoas que estão sempre correndo, tentando resolver tudo. E tudo do nosso jeito. Quantas são as vezes que queremos carregar o peso do mundo nas nossas costas? Resolvemos nossos problemas e também das pessoas que nos rodeiam. E acabamos sempre cansados, sempre irritados e insatisfeitos. Marcos, como eu, tem uma grande dificuldade de entender que é preciso parar, é preciso ficar a sós com ele, é preciso estar aos pés dele. E Maria me olhou com aquela cara como quem diz, você não sabe o que está perdendo. Aí então, voltei para a cozinha e ali chorei. Naquele dia lá em casa, Jesus foi para me encontrar. E me encontrou ocupada demais. Mas ele não desistiu de mim. Ele não desiste de nós. E ele me ensinou que ele é a melhor parte, o melhor pão. Ele é a melhor companhia. E hoje aqui, neste encontro, eu quero dizer às marcas aqui presentes, é preciso parar, é preciso se aquietar. Então, larga tudo e venha. Dê prioridade ao Mestre. Ele quer estar com você. Vocês me conhecem? Posso ver pelo rosto de algumas pessoas, por alguns olhares maldosos que julgam que vocês estão me reconhecendo. Vocês me conhecem, mas não conhecem a minha dor.
Vocês não conhecem a minha solidão. Vocês nunca olharam para dentro de mim. Eu sou a mulher pecadora da cidade. Nem nome eu tenho. A mulher pecadora da cidade. Você sabe o que é enfrentar desprezo, olhares condenam, que te julgam? Você já passou por isso? Você já passou por situações que a pessoa evita olhar para você? Já percebeu as pessoas evitando quando passam por você na rua? Eu já. E na verdade, as pessoas elas não me enxergam. Elas me viam, mas não me conheciam. Eu fui zombada, eu fui humilhada, condenada, eu fui desprezada, eu fui chamada de imunda, desavergonhada, mulher que não presta. Está indo lá uma mulher que não presta. Eu destruí muitos lares. Eu arrastei muitos para a lama. Porque era lá que eu vivia. Eu vivia na lama. Eu vivia na sujeira de uma vida de escolhas absurdas e erradas. Era lá que eu vivia. Essa sou eu. Essa sou eu. Agora, o que dizer de vocês? Que sempre me evitaram até olhar para mim. Quantas vezes vocês trocaram de calçada para não perceber, para fazer de conta que não tinha percebido e para não olhar para mim? Vocês tinham o quê? Medo de alguém os visse junto comigo. Por quê? Vocês se acham melhores? Vocês são santos demais. Vocês são puros demais. Hipócritas. Fariseus, hipócritas. Religiosos, muito religiosos. Muito. A permanência no templo é a coisa mais importante. Religiosos, mas sem misericórdia, sem compaixão, sem olhar para as pessoas, sem conseguir olhar para dentro das pessoas. Vocês são sempre levados pelas aparências. Olha, quer saber de uma coisa? Eu nunca quis conhecer a sua religião e nem o Deus de vocês, porque certamente seria um Deus que ia me evitar e me condenar, assim como vocês fazem comigo. Me evitam, não me conhecem e me condenam. Mas eu estou aqui hoje para contar para vocês que a minha história mudou. Eu não sou a mesma. A minha história mudou. Um dia tudo mudou. Porque na cidade só se ouvia falar de um certo Jesus de Nazaré. Diziam que ele curava, que ele expulsava demônios e até perdoava. Ele perdoava pecados. E era tudo o que eu precisava. Eu precisava daquilo. Eu precisava de perdão, eu precisava de cura. Eu precisava urgente de uma nova vida. Eu não conseguia. Eu precisava de perdão. Então eu comecei a segui-lo de longe, escondido no meio da multidão. Porque eu tinha medo. Eu tinha muito medo que as pessoas me reconhecessem e pedissem para eu afastar dali. E eu não sei explicar, eu não consigo explicar. Mas parecia que ele lia, sabe, todos os meus pensamentos. E aquelas palavras que ele falava, as suas verdades, elas vinham e iam me curando. Eu sentia a cura através daquelas palavras dele. E eram palavras doces, eram palavras cheias
E eu queria tocá-lo. Ai, como eu queria tocá-lo, eu queria chegar perto. Eu precisava chegar perto do mestre. Eu queria estar bem junto dele. Mas eu não podia. Eu não podia, porque eu era imunda. Eu era uma prostituta. Como que eu ia chegar perto dele? Tão cheia de pecado, tão suja, tão desprezada. Ah, mas eu não me contive. Eu não me contive. E certo dia, o mestre foi jantar na casa de um fariseu. Simão, o fariseu. Um fariseu assim como vocês. Então eu peguei o que eu tinha de mais precioso. Eu não tinha nada na minha vida, eu não tinha nada. Tudo que eu tinha eu coloquei fora. Eu não tinha nada. Porque uma vida de pecado não te dá nada. Nada. Mas eu peguei o que eu tinha de mais precioso. E era um valioso perfume. Era um perfume de muito valor. E aquilo era o que eu tinha de melhor. Aquilo era o que eu tinha de mais valioso. Eu queria que ele entendesse o quanto eu já o amava. Aí eu criei coragem. Entrei naquela casa. Eu não me importei. Eu não me importei pelos olhares, os insultos. Eu ouvi insultos. Eu ouvi acusações. Que é essa? Que é essa? Tira ela daqui. Eu não me importei. Porque aquele momento, o que me importava era me render aos pés dele. Eu me dei o perdão. Eu precisava do perdão. Quanto mais eu olhava para ele, mais arrependida eu ficava daquela vida errada que eu tinha escolhido, que eu andava. Eu precisava do perdão, pois eu trazia comigo uma multidão de pecados. E esses pecados, eles estavam sobre mim, me oprimia, dia e noite. Eu não tinha paz, era uma vida sem paz. E eu me lancei aos pés dele, eu me lancei aos seus pés, porque eu não conseguia dizer uma palavra. Não saía dos meus lábios nenhuma palavra, eu não conseguia dizer. E eu olhava para ele, e eu não conseguia falar nada, porque ele era tão santo, tão bom, tão manso, tão amoroso. Eu não consegui falar nada. Eu só chorei, eu chorei muito. E eu lavei os pés dele, da poeira da estrada. Eu lavei os pés dele com as minhas lágrimas. E eu enxuguei com os meus cabelos. E naquele momento, eu derramei sobre ele aquilo que eu trouxe de melhor, aquele perfume valioso. Eu derramei diante dele. Mas eu não derramei só o perfume, eu derramei a minha dor, eu derramei meus pecados, eu derramei todos os anos de trevas que eu vivia, eu derramei minhas lembranças, as minhas culpas, eu coloquei tudo aos pés dele. E Jesus me olhou nos olhos, coisas que as pessoas não faziam. Ele me olhou nos olhos e ele me enxergou. Mas ele não enxergou a mulher pecadora, ele enxergou meu coração. Um coração que clamava, um coração que gritava naquele momento: Senhor, tem misericórdia de mim e me perdoa, Senhor. Eu estou arrependida dessa vida errada, me perdoa. Eu estava diante do único que podia me julgar e me condenar. E ele me amou do jeito que eu estava, da maneira que eu estava. Ele me amou, ele me enxergou, ele olhou para mim e me enxergou, ele me aceitou, ele me perdoou, ele tirou de mim todo aquele peso que me oprimia e me esmagava todos os dias. E ele me libertou, ele me deu uma
Sim, Jesus perdoa. Jesus esquece. Jesus transforma. E Jesus ama. Ama. Ele me transformou quando ele me disse: os teus pecados estão perdoados. Vai em paz. Simão o fariseu ficou furioso com a minha presença. Ele não gostou. Sabe que ele até duvidou de Jesus? Ele pensou consigo: se ele fosse um profeta, ele saberia quem era aquela mulher e não ia deixar ela aproximar dele. Simão era muito religioso, muito cumpridor de rituais religiosos. Simão se orgulhava daquela religião que ele carregava, mas sem nenhuma compaixão. Era um religioso sem compaixão. Era um religioso sem misericórdia. Ele era um religioso que não sabia amar. Nem o Mestre Jesus ele conseguiu demonstrar amor. E eu quero fazer uma pergunta a você. Com quem que você se parece? Com um líder religioso, respeitável, fariseu, que recebeu Jesus na sua casa? Ou você se parece com uma mulher pecadora, que foi salva pelo amor do Mestre Jesus, a quem muito amou, muito se perdoa, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama.
Talvez você tenha identificado a sua história com uma dessas histórias. Talvez você se sinta perdido, se sinta oprimido espiritualmente, se sinta oprimido pela sociedade. Talvez você esteja cansado de andar com um rótulo estampado em você, onde esse rótulo não foi Deus, não foi o Senhor Jesus quem colocou, mas foram pessoas que te feriram ao longo da sua vida, pessoas que te fizeram sentir como as fizeram sentir, pessoas que disseram: se você não tiver um filho, você não é ninguém. Pessoas que fizeram com que você vivesse uma angústia tão grande, a ponto de pensar que a solução dos seus problemas estava em você mesmo, estava na sua serva, estava naquele bebê que não saiu de você, mas que veio aos seus braços, não porque foi um presente de Deus, não porque Deus colocou no seu coração, mas porque foi fruto das suas ideias. Talvez você tenha se identificado com aquela que não conseguia expressar a sua dor em palavras. Talvez você não saiba o que dizer. Talvez você não saiba o que dizer diante de Jesus. Talvez você se sinta frustrado porque tantas pessoas perto de você têm tanta coisa boa, palavras bonitas a dizer a Deus nas suas orações, e você só tem a oferecer lágrimas. Lágrimas que só Deus pode lê-las. Lágrimas que falam muito mais que palavras, falam muito mais do que atitudes. Lágrimas que vêm lá de dentro, não aqui de fora. Lágrimas que têm um sabor salgado quando escorre pelo rosto, mas que só Jesus pode transformar essa lágrima salgada em algo doce para o seu coração. Talvez você, como aquela mulher que era uma casa de demônios, em seu coração, na sua mente, o inimigo a perturbava, o inimigo a atormentava, o inimigo a lançava ao chão, o inimigo não permitia que ela olhasse para frente, olhasse nos olhos. Talvez você é aquela pessoa que se sente menosprezada pela sociedade, pela sua idade, pelas suas qualidades, pela sua família, pelo seu bolso vazio às vezes, muitas vezes. Como aquela menina que foi encontrada não por pessoas, mas por um Deus, que viu nela a mulher que daria a luz ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquela mulher que não deixou de ser mulher, aquela mulher que não deixou de ter medo, não deixou de sonhar, não deixou de ser uma mulher de carne, osso, sentimentos, mas que no seu interior havia uma vida que derramaria vida em abundância, não em uma família, não em uma nação, não em uma época, mas aquele que tem poder para derramar vida em todas as vidas, todas as nações, em todas as épocas. Porque só Ele pode dar vida, e só Ele pode fazê-la de uma maneira tão abundante, que nos alcançou nessa noite. Talvez você é como aquela que estava vivendo a sua rotina diária e foi à beira de um poço buscar água que mata a sede, água como ela mesmo pensava que vinha de um poço, como um poço que Jacó
ali experimentou e tantos outros, mas naquele dia, como nessa noite, ela se encontrou com uma pessoa que a estava esperando naquele lugar. A pessoa que rompeu com a sua rotina diária, rompeu com aquilo que ela já estava acostumada a fazer todas as vezes, chegar sozinha no posto, voltar sozinha do posto, mas naquele dia ela não chegou sozinha, ele estava lá esperando, e ela não voltou sozinha, ela não voltou do mesmo jeito. Que talvez você essa noite possa voltar para a sua casa, diferente do que você chegou aqui. Talvez você veio buscar aqui algo que costumeiramente você vem buscar, que muitas vezes lhe prometeram, mas essa noite Deus quer te oferecer algo que ninguém mais pode te oferecer. Só Ele pode te oferecer uma água que vai matar a sua sede para toda a eternidade. Uma água. Basta você beber dessa água uma vez, que você, além de não sentir mais sede, você será um instrumento que saciará sedes, porque Ele diz que do seu interior fluirão rios de água viva. O que é uma água viva? Senão uma água corrente, água parada, água morta, mas água corrente, água viva. Água que tem vida, que gera vida, que mata a sede. Porque Ele é para nós, mas Ele também é através de nós. Por isso que Ele foi através daquela mulher que se sentia tão pecadora, tão imunda, que foi capaz de quebrar protocolos, foi capaz de lavar os pés do Mestre, não com água, com lágrimas. Não enxugou com a sua roupa, enxugou com seus cabelos, símbolo daquilo que ela teria de melhor, daquilo que ela teria de mais honroso. Ela abriu mão de tudo isso para se derramar aos pés de Jesus. Abra mão de tudo que está te prendendo, abra mão de tudo aquilo que te causa dor, abra mão de tudo aquilo que está te segurando nesse lugar, porque aqui é aos pés de Jesus o nosso lugar. Talvez você, como eu, essa noite, se identificou não com uma, se identificou com cada uma delas. Cada uma delas. Talvez você tenha chorado, porque como Ana, você quer levar vida. Talvez como Sara, você quer gerar vida. Talvez como um homem, porque nós falamos só de mulheres e os homens de repente falam, com a gente está tudo bem. Mas talvez você, como eu, se pareça com esse homem que foi levantado para cuidar de pessoas, mas por não ter dado conta, estava disposto a tirar a própria vida, para não ter que explicar para pessoas por que ele foi incapaz de cuidar delas. Talvez você, como eu, se identifique com esse homem carcereiro. Homem, sua profissão definia carcereiro. E de repente, diante de um terremoto, um vento forte, aquele barulho todo, ele desce à prisão e ele, talvez você e eu, como ele, aprendeu a rotular pessoas. Talvez você e eu fomos um daqueles que colocaram rótulos nessas mulheres e tem colocado rótulos em tantas outras pessoas. Porque ele olhou para aquela situação e rotulou e disse: certamente eles fugiram. É hora de tirar a minha própria vida. E ele tira da espada e ele está disposto a morrer ali, porque as pessoas iriam cobrar dele a perfeição que ele não tem.
que ele não tem, que você não tem, que eu não tenho. Nós não somos perfeitos. Mas aquele que é perfeito está aqui essa noite para te amar, para me amar. Assim como ele amou cada uma dessas mulheres ao longo da história. E ele amou de tal maneira que elas estão aqui hoje. Talvez você esteja pensando, é só um teatro. Mas não é. Porque assim como a história dessas mulheres vem percorrendo ao longo da história e tocando vida como a dessas irmãs, como a de cada um de nós, essa vida, essa história, esse testemunho continuará. Mas Jesus não quer que pare só nessas 7 mulheres. Ele não quer que pare só nas 7 mulheres e nesse carcereiro. Ele quer que continue na sua vida e na minha. Ele quer que os nossos filhos, os nossos netos, Ele quer que a nossa casa, Ele quer que a nossa família, Ele quer que o nosso trabalho, Ele quer que o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, Ele quer que o mundo conte ao longo da história que há alguém que está disposto a amar. Há alguém que está disposto a amar cada um de nós, mesmo do jeito que nós estamos, garantindo para nós que nós não permaneceremos mais desse jeito, mas nós teremos uma vida transformada, uma nova vida. Se você, como eu, um dia fez essa pergunta que o carcereiro lhe fez, e ele chega diante daqueles homens de Deus que não fugiram, porque sabiam que viviam no propósito de Deus. Eles perguntaram e disseram assim: Senhores, prostrados eles estavam, e perguntaram: Senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? Talvez você e eu, a gente pense que nós teríamos que fazer alguma coisa. Teríamos que dar alguma coisa, teríamos que construir alguma coisa, teríamos que ir a algum lugar. Mas a resposta que o Senhor Jesus nos dá essa noite é a mesma que Ele deu naquela noite em que esse homem teve um encontro com Jesus Cristo, porque Jesus já estava o esperando na porta da prisão. E o texto, a resposta do Senhor através desses homens foi: crê no Senhor Jesus, que será salvo, você e a sua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Amém. De uma mulher estéril nasce Isaac. De uma mulher estéril nasce Samuel. De uma jovem menina noiva nasce o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E através destas, esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tem um encontro com uma mulher à beira de um poço, num momento, num horário do sol mais difícil, porque era um momento em que ninguém ia lá. É um momento em que ela se escondia de todos, menos de Jesus, porque Jesus já estava lá. Talvez você nunca tenha ouvido o que você está ouvindo hoje, que não é palavra de mulheres e nem minha, porque você estava ocupada demais como Marta, tentando fazer alguma coisa para Jesus, tentando ser alguma coisa para Jesus. Porque querer ser o que nós não somos não é querer ser alguém, é querer ser alguma coisa. Pessoas que colocam o rótulo em nós são as mesmas pessoas que colocam rótulos em garrafas, em latas, em pacotes, porque elas não nos veem como pessoas, mas Jesus nos vê como pessoas. Por isso que Ele não coloca rótulo, porque pessoas não têm rótulos, pessoas têm nome, e essa noite Ele está te chamando pelo nome,
Porque a palavra diz que Ele é o bom pastor e Ele conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome, e elas conhecem a sua voz e atendem o seu chamado. Amém. E essa noite Jesus te chama: vinde a mim, você, homem, mulher, adulto, criança, idoso, vinde a mim, você que está cansado, está sobrecarregado dessa vida difícil, pesada, carregada, cheia de rótulos, cheia de julgamento, cheia de ilusões. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu te aliviarei. Eu te dei um nome. Você é meu filho, você é minha filha. Venha a mim essa noite. Como elas, as personagens delas, mas elas também passaram por isso no momento em que Jesus parou, no momento em que Jesus nos parou. Você não está aqui por um acaso, você está aqui porque Jesus está aqui essa noite. Ele quer te libertar, Ele quer te dar vida, Ele pode te libertar para que você seja verdadeiramente livre, diz a palavra. Esse homem, esse carcereiro, ele entregou a sua vida a Cristo Jesus. E ele levou Jesus para dentro de casa. Porque às vezes você está aqui, mas seu esposo não está aqui. Às vezes você está aqui, sua esposa não está aqui. Às vezes você está aqui, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe. Como esse carcereiro que estava lá na porta do cárcere. Mas ele entendeu que Cristo nos ama e ama quem amamos. Nos ama e ama quem está ao nosso redor. E ele os levou para casa. E diz a palavra que naquela noite houve salvação naquela casa. Toda a família que estava naquela casa foi batizada. O batismo, que é o símbolo que limpa o pecador e que o integra ao corpo de Cristo, que o faz nascer de novo, aconteceu naquela casa, naquela noite em que Jesus parou por amor àquele homem e àquela família. Aquele homem e aquela família passou a ser um testemunho vivo, como essas mulheres da Bíblia, como essas irmãs representaram, como você e eu somos chamados nessa noite. Creia no Senhor Jesus e você e a sua casa conhecerão o que é salvação, o que é liberdade. Liberdade não é fazer o que quer, liberdade é fazer o que precisa ser feito. Quem não é livre não quer fazer o que precisa ser feito. Quem não é livre quer fazer o que os outros dizem que tem que ser feito. Porque o que tem que ser feito essa noite é você abrir o coração para Cristo Jesus. Isso é ser livre. E Cristo está te libertando agora em nome de Jesus. Amém. Aquilo que está te prendendo não vai te prender mais. Você tem a oportunidade essa noite. Esse homem poderia ter virado as costas e não virou. Mas eu quero que você saiba uma coisa: Cristo nunca, guarde bem isso no seu coração, nunca virará as costas para você. Nunca. Nada vai te separar do amor dele. Nada. Nada há que vá te condenar. Porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus, você e eu, nós somos verdadeiramente livres. E talvez você esteja perguntando o que isso significa. E eu não estou aqui para te explicar. Cristo não está aqui para te explicar. O convite dele essa noite: venha experimentar o que significa ser livre de verdade. Então, o que eu preciso fazer? Simplesmente crer no Senhor Jesus. Creia que Ele está aqui essa noite. Creia que esse convite é para você, é para a sua família. E você vai experimentar algo que nunca experimentou
e que nunca será oferecido por outra pessoa, em lugar algum, em tempo algum. É hoje, é essa noite. Se você ouviu a voz de Deus, não endureça o seu coração, mas entregue a sua vida a Cristo Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu não mais tomo as decisões, eu só obedeço ao Senhor. Eu quero viver o que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero que a minha família viva o que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero experimentar o que o Senhor trouxe para mim nessa noite. Feche seus olhos, eu quero orar para você. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você, por mim, por nós. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer que de uma maneira tão especial o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração e ao coração de cada um que está aqui essa noite. Quero agradecer porque o Senhor usou a vida das irmãs, dos irmãos, aqui essa noite para tocar no meu coração. Mas eu tenho certeza que o Senhor tocou mais corações aqui essa noite, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor está batendo, ó Deus, a porta. A Tua palavra diz que se ouvirmos a Tua voz e abrirmos o nosso coração, o Senhor está disposto a entrar, sentar, cear conosco e permitir que nós possamos ceiar com o Senhor. Esse alimento, essa intimidade, que só quem ganha vida pode, ó Deus, celebrar. Só quem é vivo, só quem tem seus pecados perdoados, só quem crê no Senhor Jesus e crê que o Senhor tem poder para levar a salvação ao nosso lar, à nossa família, aos nossos amigos e até aos nossos inimigos. O Senhor está aqui essa noite para fazer um milagre na minha vida e na vida de cada um que está aqui essa noite. Só o Senhor pode fazer esse milagre da ressurreição. Uma ressurreição para que nós jamais passemos pela morte outra vez. Jamais fiquemos separados do Senhor, do nosso Pai, do nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor sonde esses corações. Que o Senhor, ó Deus, acolha aqueles, ó Deus, que estão derramados na Tua presença aos Teus pés. Aqueles que reconhecem os seus pecados, porque o Teu Espírito Santo os revelou. O Teu Espírito Santo nos confrontou. O Teu Espírito Santo nos quebrantou. E a Tua palavra diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Nós estamos aqui essa noite, Senhor. E aqueles, Senhor, que ainda não tomaram a sua decisão. Ah, Senhor, tem misericórdia. Que o Senhor mostre a cada um delas, que o tempo está passando, Senhor. Que o tempo corre. Ah, Senhor, tem misericórdia, Pai. Revela o Teu nome, o Teu poder, a Tua graça a esses corações ainda endurecidos, Senhor. Ainda tementes, Senhor. Ainda indiferentes, Senhor. Não permita que eles possam voltar para casa vazios, mas que eles levem, ó Deus, a marca do Teu amor, da Tua graça, da Tua vida presente neste culto essa noite, Senhor. Nós queremos Te adorar, Senhor. Nós queremos honrar o Senhor. Nós queremos glorificar o Teu nome. Nós queremos ter os lábios cheios de júbilo para dar louvor e glórias ao Senhor, único digno de adoração. Que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, derrame abundantemente, ó Deus, do Teu amor, enche os corações com Teu Espírito, transborde através de nós, Senhor, e nos dê uma vida nova, numa novidade de vida a partir de hoje. Que cada um possa, ó Deus, ver o Senhor, sentir a Tua presença a partir de hoje, como um pai que cuida de um recém-nascido, como uma mãe que cuida de um recém-nascido. Porque nós somos, Senhor Deus, carentes do Senhor. Sem o Senhor nós nos alimentamos. Sem o Senhor nós não nos vestimos. Sem o Senhor nós não nos desenvolvemos, não crescemos. Nós precisamos de Ti, Senhor. E essa noite nós estamos aqui para isso. Para reconhecer que nós precisamos do Senhor. Então receba-nos, Senhor. Receba-nos, Pai. Nós estamos aos Teus pés, Senhor. O Senhor tocou o nosso coração. Que o Senhor também, ó Deus, edifique a nossa vida, santifique o nosso ser e nos leve a parecermos cada vez mais com Cristo Jesus. É a nossa oração, não em nosso próprio nome,
mas no nome daquele que tem o nome que está acima de todo nome. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Que Deus abençoe cada um. Se o Senhor Jesus falou ao seu coração e você quer ajuda, me procure ao final do culto. Eu peço que fique em pé para receber a bênção do Senhor. E depois eu peço que você se sente um minutinho para eu dar um aviso a você. Eu quero chamar a Aline. Nós vamos orar antes de receber a bênção pelos aniversariantes. Um ano mais de vida. Aline. A Aline está ali, sim. Alguém para representar a irmã Francisca? É amanhã, né? Ah, pronto, vem à frente, minha irmã. Ó, o filhão aí, ó. Vem à frente. A irmã Luzinéia, amanhã, mais um ano de vida. A irmã Joana está representando a irmã Francisca. E o sogro vai representar o genro. Represente o Yuri aqui, por favor, né? Estenda suas mãos para nós orarmos pelos aniversariantes. Vamos ser bênção nessas vidas. Vai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por mais um ano de vida que o Senhor concede aos teus filhos, às tuas filhas. E cremos no Senhor que o Senhor concederá mais um ano à nossa irmã Luzinéia amanhã. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, por tamanha graça e bênção. Um ano mais de vida, Senhor. É um privilégio, ó Pai. E que o Senhor possa lhes conceder muitos outros na tua presença. Muitos anos cheios de graça, sabedoria, cheio de temor e amor ao Senhor, mas também cheio de saúde, cheio, ó Deus, da paz do Senhor, mas também cheio da vida do Senhor, para que possam viver tudo aquilo que o Senhor tem planejado, todos os teus propósitos. Que o Senhor traga alegria a esses corações, aos corações daqueles, ó Deus, da Aline que está aqui, da Rosinéia que está aqui, mas também da irmã Francisca que não pôde estar aqui. Que o Senhor esteja tocando o seu coração, ó Deus, abençoando a nossa irmã, ó Pai, também do Yuri. Que o Senhor esteja com ele na estrada, voltando para casa. Da nossa irmã Francisca que está lá em Santo Tomé, que o Senhor esteja com ela, com a sua família ali também. Que o Senhor os abençoe abundantemente com a vida do Senhor, nessas vidas que glorificam o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns. Deus abençoe. Tem aqui ali. A irmã Luzinéia, antes de ir embora, vai pegar o da irmã. Aqui ali. Joana, antes de ir embora, ele vai pegar para você. Deus abençoe. Amém? Vamos receber a bênção do Senhor. Estenda suas mãos. E agora, Igreja de Cristo, que a paz do Senhor Jesus, sua graça, seu eterno amor esteja abundantemente sendo derramado sobre cada coração. Que o amor eterno do nosso Deus e Pai, esse que senta no trono e governa as nossas vidas, que conduza-nos seguros nele, por amor a Ele e também temor a Ele. E que a unção, a vida e esse poder de Deus na pessoa do Espírito Santo que habita em nós, naqueles que são do Senhor Jesus, que tem o selo de Cristo Jesus no coração, e o seu Espírito Santo traga vida, poder, autoridade e ousadia, para que nós sejamos testemunhas do Senhor aqui, também à nossa volta e até os confins da terra, no dia de hoje, mas também por todos os nossos dias. Amém e amém. Amém.
só por um minuto.